Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente. Retomando, aqui um texto que nós estamos estudando, um gênero, um tipo textual que nós estamos falando sobre ele. Qual seria? Crônica. Crônica, que faz parte do nosso dia a dia, que é uma maneira engraçada, uma maneira diferente, ou uma maneira irônica, uma maneira dramática, mas com aquele um pouco de humor, que a gente conta uma situação, Uma situação que muitas vezes pode ser política, mas que o nosso foco aqui, nós estamos falando mais daquelas situações, do nosso dia a dia, aquelas situações que ocorrem nos alguns momentos, da nossa vida, que se contássemos, daria uma história legal. Mas vamos falar aqui de um pouco somente dos tipos, Citar aqui para vocês os tipos de crônica. Olha aqui, alguns tipos de crônica. Nós temos aqui, tipos de crônica. A crônica narrativa, a crônica humorística, a crônica descritiva, a crônica histórica, crônica jornalística, crônica de ensaio, crônica filosófica, e crônica lírica, Nós nos atentamos mais aqui na questão da crônica narrativa, que narra um fato, e da crônica, humorística, e também da descritiva, que descreve uma situação. Lembra do que eu falei? Que o mais importante, geralmente é o enredo, é a história, é o acontecimento, é a situação do que os personagens, E também nós temos aqui, os principais cronistas brasileiros. Sempre que você for lá observar, pesquisar crônicas, as crônicas mais antigas, você vai ver alguns desses nomes aqui, ok? Vamos lá, 1. Machado de Assis. 2. Lima Barreto. 3. Cecília Meirelles. 4. Rubem Braga. E 5, Clarice Lispector, Vocês veem muito, sobre Machado de Assis, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Mas também tem esses outros. E, claro, não são somente esses que eu falei. Você pode ver, tem alguns novos, tem o Valci Carrasco, E outros nomes também. Até o Vinícius, que a gente leu a historinha dele, leu a crônica dele. E outros autores também, mas eu falo, esses são alguns dos principais cronistas, brasileiros, E aqui, só uma dicasinha para vocês, como se faz uma crônica. Este é o passo a passo resumido para fazer uma crônica. Até algumas coisas eu já falei, no decorrer da aula, mas vamos recapitular aqui, Leia outras crônicas para se inspirar. Defina um fato cotidiano sobre o qual você vai falar. Use uma linguagem simples. Use poucos personagens, ou até mesmo nenhum em destaque, Seja breve, não escreva muitas páginas e revise a sua crônica, Uma dica aqui preciosíssima que eu falo é ler várias crônicas, Às vezes a pessoa fala assim, é o meu amigo aconteceu isso, e às vezes você está contando, uma história sua. Então, por isso que nem sempre, o cronista, ele destaca o personagem, o nome, Alguns não, já falam, aconteceu comigo há um tempo e tal, já se coloca, de fato, como personagem. E o que vocês acham? Olha aqui para mim. E o que vocês acham de nós observarmos uma história antiga, mas que também daria uma crônica bastante interessante? Nós vamos falar de um conto bastante antigo, mas que também poderia ser uma crônica, Era uma crônica dos tempos
antigos, né? Que foi algo que começou meio ali e foi dando um pouco errado e depois deu certo, depois deu errado, que é uma das características também da crônica, ok? Era uma vez um menino chamado João. João era bem pobrezinho, pobre, pobre, pobre. Sua mãe já não sabia mais como seria para pagar as contas. E a sua mãe não estava muito feliz. E eles ficavam lá, meu Deus, o que é que nós vamos comer amanhã? O que é que terá de alimento para nós? E eles só tinham uma vaquinha, olha aqui. Só tinha uma linda vaquinha que era de estimação, que dava leite ali para a família, e a mãe ficou muito triste e disse, João, nós não temos escolha. Eu acho que nós vamos ter que vender a nossa vaquinha. E o João ficou muito triste porque ele gostava da vaquinha. E a mãe ficou lá e disse, João, você vai precisar ir vender a vaquinha lá na cidade. E só apareça aqui com dinheiro, com bastante dinheiro. E nisso, o João vai lá para a cidade com a vaquinha, levando a vaquinha, e ele encontra um homem. Que fala, você está fazendo o que com essa vaquinha? E ele fala, eu vim vender porque nós estamos passando por necessidade, nós estamos passando por algumas situações difíceis. E o homem disse, eu tenho algo aqui para lhe ajudar. Você sabia? Eu poderia lhe dar dinheiro. Olha aqui, eu poderia lhe dar esse saco de dinheiro, mas esse dinheiro logo, logo iria acabar. E não ia ficar legal. Mas eu tenho algo aqui muito mais importante. E o João, o que seria isso? Eu tenho um saco de feijões mágicos. Esses feijões aqui são mágicos. Sério, sério, você nunca mais vai ficar sem dinheiro. O João é mesmo? Então eu vou ficar muito feliz. O João pegou o dinheiro e, aliás, o feijãozinho, né? O dinheiro ele já tinha até esquecido e foi indo. E nisso o homem levou a vaquinha. O João chegou em casa todo empolgado e... Mamãe! O que foi, meu filho? Olha o que eu trouxe. Eu trouxe feijões. Feijões? Você passou em algum lugar para comprar feijões? Não. Esses feijões aqui, cadê a vaca? A vaquinha eu troquei por esses feijões. A mãe do João ficou com muita raiva, ficou muito chateada. Disse, como você traz esses feijões? Mas ele disse que era mágicos, que eram todos mágicos. Não, João! Ficou muito chateada, pegou o feijão e jogou pela janela. Jogou pela janela e não quis mais saber de nada, não quis mais falar, não quis mais nada com o João. E nisso foram dormir. No outro dia, não é que nasceu um pé de feijão enorme. E o João saiu de casa e foi observar. Meu Deus, esse pé de feijão, não é que ele era mágico? E o João entrou, subiu no castelo, bem quando ele se depara com uma galinha desesperada pulando nele e correndo atrás dele e indo atrás do João, procurando o João em todo canto. E o João,
Meu Deus, por que que essa galinha tá aqui e tal? O João ficou, ficou com medo, que ele não sabia, né, o que estava acontecendo. E nisso, apareceu, né, estava ali, o gigante. O gigante estava dormindo, mas a harpa começou a tocar. A harpa começou a tocar bem alto e o gigante despertou, né, do seu sono. Disse, o que está acontecendo aqui? O que você está fazendo aqui em cima? Perguntou para ele. Perguntou para o João. O João disse, essa galinha ficou atrás de mim. Eu vim aqui só observar aqui como é que era. E ele disse, é mesmo? Você sabia que ela não se dá com ninguém, ela não gosta de ninguém? E é verdade que ela gostou de você? Sim, ela gostou de mim. Aí o gigante falou, então leve ela para você. Só que eu quero que você faça o seguinte. E ele, o que foi? O que é que eu tenho que fazer? Você vai levar essa galinha, né, com você e corte esse pé de feijão para ninguém vir mais aqui. É tirar a minha paciência, tá bom? Aí nisso, né, ele foi bem obediente, foi para casa, levou a galinha e cortou, né, cortou o pé de feijão para que ninguém, ó, para que ninguém mais fizesse nada, né, fosse lá e caiu o pé de feijão e tudo mais, e ele ficou feliz da vida. E não é que a mãe dele foi ver no outro dia, a galinha tinha colocado vários ovos de ouro. E o João e a mãe dele nunca mais, né? Nunca mais tiveram fome, nunca mais passaram por necessidade. E o João falou para a mãe dele, mamãe, e não é que os feijões no final eram todos mágicos e a galinha colocava ovos de ouro e a família do João foi sustentada. Ok? O que vocês observaram? Daria ou não daria uma crônica? Bem interessante. Por quê? Porque foi uma história que tinha tudo para ser um desastre, né? A mãe dele ficou com muita raiva. Seria até algo irônico, né? Você trocar uma vaca por feijões. Mas, no final, a parte mágica, né, foi que os feijões, de fato, cresceram demais e o João teve acesso, né, ao temido gigante, né, e que finalizou dando, né, a galinha com ovos de ouro. É claro que você já viu essa história com outras versões, que tem várias versões, né? Mas daria ou não daria uma grande e interessante crônica? Com certeza, né? E eu quero deixar aqui um abraço, né, um beijo no coração de vocês, e dizer que eu já estou com saudades. E para acessar essa aula e outras aulas, não esqueça, vá lá, correndo lá na nossa plataforma Eduque, como aparece aqui na telinha de vocês. E juntos nós somos mais fortes. Tchau, tchau, crianças!